Bom, agora vamos chamar Eduardo Trajano, que é diretor administrativo do Grupo de Manutenção do Varejo e Shopping Centers, grupo técnico filiado à Braman, desde 2007, desenvolvendo esse trabalho, desenvolvendo este período importantes projetos para o setor no desenvolvimento tecnológico. Ele é engenheiro civil e fez administração no Mackenzie, e tem MBA de administração de projetos da FIA USP. É gerente geral de engenharia e arquitetura Riachuelo, empresa do grupo Guararapes. Foi gerente de engenharia responsável pela área de projetos e shopping centers, JHSF, e também foi gerente de engenharia responsável pela área de engenharia de prospects na W Torre. Obrigado aí pelo convite da Biese. É um prazer a gente ter essa oportunidade aí de compartilhar experiências aí do backstage, até porque essa área dos bastidores aqui, ela ainda não é totalmente bem compreendida, e a ideia, acho que hoje do encontro, é a gente poder entender um pouquinho, entender o valor agregado do backstage aí no varejo. Falar depois do Furlan aqui é um desafio aí, né? Palestrante nato, como diz o filho dele, professor, consultor, mas eu vou tentar não fazer feio aqui, tá bom? A ideia aqui vai ser falar um pouquinho aqui da gestão de ativos da Riachuelo. Também agradeço até o Manuel lá atrás, que é o nosso gerente aqui de manutenção, que ajudou a fazer essa apresentação. Eu acabei mudando muita coisa, um pouquinho, que você me mandou ontem à noite. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho aí. Eu acho que o bacana depois vai ser um final, na hora dos debates, que a gente vai poder trocar muita ideia. Bom, antes de mais nada, só falando um pouquinho da Riachuelo. Riachuelo está inserida, esse botão vermelho é o do laser. Ela está inserida no grupo Guararapes, do qual fazem parte a transportadora Guararapes, a transportadora Casa Verde, o Shopping Midway Mall, o Midway Financeira e a Confecções Guararapes. Aí estamos falando aí do maior grupo empresarial de moda, se considerar todas as atividades envolvidas. São mais de 36 mil empregos. A área de confecção toma 18 mil funcionários, temos 2 plantas aqui em Fortaleza e Natal. Temos um shopping center, que é um dos maiores do país, o Midway, são 230 mil metros quadrados de área construída, são quase 70 mil de ABL, no qual temos implantado o Teatro Riachuelo, que é o maior teatro do Nordeste, foi feito no Midway. Ao contrário dos shoppings aqui de São Paulo, esse shopping center tem teatro mesmo, de verdade. Não sei se vocês viram as notícias da semana passada, né? O pessoal pegando o pé da turma de shopping center, que faz teatro fantasma. Aqui tem um belo de um teatro aí no nosso shopping center. E, óbvio, o objetivo principal aqui é falar das lojas. Inauguramos aí na semana passada a filial de Cariri, hoje são 151 lojas. E lembrando aquele slide que o Furlan mostrou, tudo espalhadinho em quase todas as regiões do Brasil, em quase todos os estados, nós estamos presentes aqui nessa lista aqui que eu coloco aqui na apresentação. Claro que dentro de 151 lojas, temos lojas aí de formatos, de idades diferentes. Uma das discussões que tivemos aí no último redesign com que frequência a gente deve renovar as lojas. Mas, olhando a evolução dos últimos 10 anos, mais ou menos essa é a cara da nova loja da Riachuelo. Mas a minha ideia aqui é falar sobre gestão de ativos aí. Então, eu começo a falar do que a gente chama aí, que a gente apelidou já há um certo tempo, né, Manuel? O GIM, que é a gestão integrada da manutenção. A gente quis dar uma olhada, enxergar todas as engrenagens aí que envolvem a nossa manutenção, para poder fazer ela atuar de maneira mais estruturada. Até 5, 6 anos atrás, a gente apagava muito incêndio aí, e a gente viu que a gente estava se desgastando muito, e o crescimento da empresa exigia que a gente tivesse uma postura diferente. Que a gente estruturasse
a empresa trabalhasse de maneira mais preventiva e não corretiva. Para isso, a gente criou uma estrutura para poder lidar com isso. Mas antes, falando um pouquinho da estrutura, aqui alguns números aí da nossa manutenção, aí, falando um pouquinho dos nossos ativos. Em ar-condicionado são 22.500 TRs. Dependendo do porte de shopping center, aí, podem ter aí uns 15 shopping centers aí de tamanho médio, né? Só que todos espalhados em 150 sites. Essa é a dificuldade principal. A área predial são quase 600 mil metros quadrados também para a gente manter instalações, civil, ar-condicionado. No breaks aí 4.000 kVAs, geradores 15.000 kVAs. Estamos falando aí de 256 escadas rolantes, 158 elevadores, e aqui a energia também, um outro ponto muito importante também da nossa gestão. Bom, a estrutura para a gente tentar lidar com isso é mais ou menos essa cara nossa. Eu aqui só destaquei a nossa área de manutenção, que é a responsável pelos ativos. Além disso, aí eu tenho comigo a parte de obras e a arquitetura que cuida da área de projeto. Na área de manutenção, eu considero que a gente tem uma estrutura bastante enxuta. Além do Manuel, que capitaneia o time, temos 4 engenheiros de manutenção que coordenam regionalmente um grupo de filiais. Voltamos a ter um coordenador de energia a partir desse ano. Estamos reestruturando a área, porque a gente enxerga o valor enorme que tem a gestão de energia para o nosso negócio. Além disso, nós temos aí a turma aí que ajuda a gente aí nos processos administrativos. E, óbvio, temos as equipes terceirizadas aí que, lembrando os dilemas aí de gestão que o Furlan comentou. Como eu falei, a partir de 2005 a gente começou a enxergar a manutenção de uma maneira um pouco diferente. Acho que quem aqui do varejo, quem é ligado aqui ao varejo, sabe que o varejo cada vez é mais competitivo e exige foco em resultados. Então, buscando eles, a gente começou a investir em tecnologia, em desenvolvimento do nosso pessoal, disponibilidade de recursos humanos, que hoje são cada vez mais escassos aí no mercado de engenharia, e aprimoramento de processos de gestão. E aí a gente começou a trabalhar vários aspectos da gestão da manutenção. Citando alguns aí, desde a gestão da informação, criamos sistemas internos. Óbvio que você pode ter opções de buscar sistemas de fora, como o Astren, naquele exemplo lá que foi visto anteriormente, mas desenvolvemos um sistema nosso, criamos um help desk, uma espécie de um mini call center para atender todas as demandas da loja. O Manuel criou aí, recentemente um processo bacana em que você não só tem o atendimento, depois vou mostrar um fluxo na frente, mas tem o fechamento dos chamados de uma maneira automática, para a gente poder mapear todo o atendimento e a gente poder atuar junto aos fornecedores. Nós começamos a criar indicadores de SLA, números de atendimento, buscando gerar dados e monitorar esses dados e ter resultados para que eles possam ser geridos. Isso aqui é mais ou menos o fluxo hoje de trabalho nosso, que começa desde com a loja com uma demanda de manutenção, em que o representante da loja, o gerente ou algum preposto dele entra em contato com o call center interno. Hoje nós devemos ter 4 pessoas dedicadas no call center ao atendimento, Manuel? Em que identifica o problema, a gente tem um treinamento desse pessoal do call center para poder direcionar esse chamado. E ele registra nessa ferramenta de gestão que foi desenvolvida internamente para poder startar uma série de processos. O chamado é enviado imediatamente por e-mail já cadastrado. Quando a gente contrata um novo fornecedor, ele tem um cadastro em que esse call center acaba tendo instruções de direcionamento desses chamados. Cada tipo de chamado, uma vez categorizado, classificado pelo call center, ele tem um SLA a ser atendido. Isso ajuda a gente a monitorar, saber o que está dentro ou fora do que a gente entende como é razoável.
Óbvio que eu tenho uma CLA para troca de lâmpada, é 3, 4 dias. Uma CLA para uma subestação é 2 horas, dependendo do local onde ela está localizada. Então existe a chegada do técnico, esperamos que dentro do SLA. Existe um registro da chegada dele, num sistema que foi recém-implantado, que é o REA, no qual ele, aproveitando um equipamento já existente do crediário, ele pega, digita um código e ele dá uma espécie de baixa do atendimento dele, ou seja, mostrando que houve o chamado e que ele foi, atendeu o chamado e, enfim, e já se caracteriza um atendimento. Então não fica mais com aquela coisa do gerente da loja ligar para a Juliana que está lá, fala, olha, fulano de tal não apareceu. Ela vai saber, se ele apareceu, ela vai ter mapeado o tempo de atendimento. Enfim, aí a gente segue com o serviço concluído, e o novo registro nessa ferramenta, que a gente chama de saudômetro, é realizado atualizando o status. Ou seja, é feito de uma maneira ordenada, para que a gente tenha as informações, que a gente possa gerar indicadores da nossa gestão. Aqui até um aspecto até interessante, quando a gente criou essa baixa do sistema, a gente aproveitou, como a gente tinha uma avaliação anual de atendimento, a gente começou a criar a avaliação instantânea. O cara atendeu na hora do abaixa, o cara da loja com o código dele vai lá e entra com a nota que ele tem para atendimento. Inclusive a gente começa a correlacionar as percepções de uma nota anual com as médias das notas dos atendimentos pontuais. Ok, aqui é um exemplo aí das estatísticas que a gente começa a levantar em torno das notas que variam de 1 a 5 aqui. A gente tem, inclusive, um procedimento para lidar com essas notas 1 e 2, que eu acho que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Bom, a partir do momento que a gente começou a ter esse atendimento mensurado, desde um chamado num call center, o fechamento num saudômetro, que a gente chama de saudômetro, a gente começou a ter indicadores. A gente começou a ter uma gestão mais estruturada. Hoje a gente tem focado ainda em 5 indicadores. Talvez haja até a gente repense em aumentá-los, mas óbvio que dentro de um limite para que a nossa gestão também não fique dispersa. Mas hoje a gente trabalha com 3 tipos de indicadores: operacionais, qualidade e financeiro. Hoje a gente começa a monitorar a aderência das preventivas e das corretivas, o número de chamado das corretivas, o atendimento da SLA, que ainda está em fase de implantação, as notas de avaliação das lojas, aderência ao orçamento. Só exemplificando um pouquinho, dos operacionais, aqueles 3 que eu comentei, hoje, por exemplo, a gente está atingindo uma aderência de 98%, ou seja, as preventivas mensais previstas para as lojas, 98% dos casos estão sendo realizadas, porque o cara vai lá e dá baixa, a gente sabe que ele compareceu. Óbvio que tem aspectos qualitativos por trás, a gente saber se ele realmente fez as rotinas que têm que ser feitas, que aí já é um outro aspecto de gestão. Mas, hoje, pelo menos, eu sei que 98% são realizadas. Antes, isso era uma incógnita, a gente acha que beirava algo em torno de 50%. Outro aspecto de índices operacionais é a quantidade de chamados de manutenção. Hoje a gente começa a ter o número de chamados mapeados. E, ao mesmo tempo, a gente já começa a ver uma consequência de resultados desses indicadores melhorando em função de uma nova abordagem, de eu já estar começando a usar esses indicadores para chamar os fornecedores para a reunião, para dar feedback para eles. Você já vê que eles já começam a reagir de maneira diferente. Aqui nesse exemplo, aqui, a gente começou em março. Nesses 5 meses, a gente já começa a observar já uma redução que nessa média total dá em torno de 8%, sendo que nesse período eu aumentei minha base de lojas. Você já começa a enxergar que o número de corretiva já começa a ser percebido uma queda.
O controle de SLA ainda está em projeto. E vão ter outros projetos aí que vale até citar, que o colega Sidney, ele é um parceiro nosso, através da sua empresa. Ontem tivemos até juntos, e a gente está começando. Ontem ele apresentou uma matriz, um SWOT aí de fraquezas, ameaças, oportunidades, para a gente ver o que a gente pode melhorar. Tem um caminho ainda a ser trilhado, muito longo. Sei que a gente tem muita coisa bacana, a gente viu até nos pontos positivos levantados no SWOT, mas sem dúvida a gente tem um caminho muito grande, que a gente tem um benchmark, o varejo, que a gente não pode esquecer, que é a indústria. A indústria, para a gente, é uma referência bacana, porque há 20, 30 anos, o Sidney pode me corrigir, ele já enxergava a manutenção, porque tinha um efeito direto na interrupção das linhas de produção. O varejo, a turma começa agora a perceber agora quanto que custa uma hora parada num ar-condicionado de uma subestação. Falando só um pouco aí sobre a pesquisa de satisfação, a gente começa, a partir do momento que a gente começa a mapear essas notas, o Manuel instituiu um procedimento assim, fundamental, que hoje está ajudando a melhorar muito a questão da percepção de qualidade das lojas. Todos os chamados, as notas 5, abaixo de 1 e 2, o coordenador da manutenção liga para o gerente: opa, peraí, o que está acontecendo, que podemos melhorar, enfim, dá cara para bater. E é engraçado até que muitos dessas abordagens, o cara reconhece até um engano. Não, putz, eu apertei errado o negócio, enfim. Mas a gente começa, mais do que isso, a gerar empatia lá no ponto de venda, mostrando que há uma preocupação e a gente resolveu o problema dele. O efeito disso é até uma melhora da nossa imagem junto à empresa. Um dado bastante interessante: a empresa faz anualmente, como eu comentei, uma pesquisa, uma avaliação de todos os prestadores de serviço interno. A manutenção em 2010, depois de subir de 36º para 42º lugar na companhia, eu acho que são 43. Como assim, imagem, enfim, desgastada, enfim, a gente já, em questão de meses, na virada da última avaliação, foi para 22º. Ou enfim, a empresa já começa a enxergar a manutenção de outra maneira. E óbvio, nossa meta não vai parar aqui, né, Manuel? Está entre os 10, né, Manuel? E, terminando, acho que o último grupo de indicadores são os financeiros, né? Hoje a gente responde por 2,4% do faturamento da empresa, dos quais a energia aí são 74%, e o restante são outras contas: ar-condicionado, transportes verticais, predial. Se a gente tem na nossa mão um valor significativo